Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15, o seguinte: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meu irmão, minha irmã, o egoísmo realmente não é bem-vindo no comportamento de quem pretende, compreende, escolhe e decide que deve viver a sua fé em lugar de apenas participar de uma religião. A liturgia da vida cristã nos convida e nos desafia a tirar espaço do egoísmo. Ele não deve ter lugar de forma alguma, ainda que apenas para uma participação pequena em nossa vida. Pois nessa liturgia da vida, o outro é nosso lugar de amor, de serviço, de adoração a Cristo. Você consegue entender essa ideia? O outro importa. O que vocês fizerem, diz Jesus em Mateus 25:40, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Foi o que disse Jesus. Veja que nós estamos diante de mais uma parte da liturgia, nos pedindo para adorar por meio de nossa relação com o nosso próximo, através de ações, de atitudes. É um pedido difícil para todos nós, em alguma medida, em algum aspecto, porque nós preferimos lidar somente com Deus, sem ter que lidar com as outras pessoas. Mas o Senhor nos manda as pessoas sempre. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram é simples, porém difícil. Nós gostamos quando os outros agem assim em relação a nós. Mas tirar a atenção de nós mesmos e deixar que o outro esteja no centro, aí já é uma outra história. Nós gostamos de ser ouvidos em nossas queixas e acolhidos. Nós gostamos quando nossas dores levam outros a trazer consolo e remédio para nós. Mas, e o contrário? A dor dos outros dói em nós? A verdade é que muitas vezes não. O nosso mundo é um lugar de violências e nem tanto de compaixão. As casas, as ruas, as redes sociais estão sempre cheias de incompreensão, de intolerância, de preconceito, de autoritarismo, de humilhação e vazios de compaixão. Isso é fato. E quanto às nossas igrejas? E quanto a fazer o bem? Esquecemos, não temos tempo, não achamos que seja um problema nosso. Até nos consideramos pessoas boas, mas ficamos tão ocupados conosco mesmos que não ouvimos o choro, não entendemos e não enxergamos a injustiça, não compreendemos o dilema, não percebemos a necessidade do nosso próximo, não a do outro. Por isso é importante e necessária essa orientação litúrgica para nós nos dias atuais. Se nós desejamos adorar a Deus hoje, então precisamos prestar atenção no outro, no nosso próximo, no nosso irmão. A alegria e o choro do outro devem importar para nós também. Nós precisamos aprender a ficar ao lado para o bem do outro, seja na alegria, seja na dor ou na tristeza. Eu ouvi uma frase recentemente, um pequeno vídeo enviado por um amigo, que achei no mínimo interessante. A frase foi a seguinte: o mais necessário num encontro é o ausente, porque senão todo mundo fica sem assunto. E claro, são conversas que quase nunca favorecem o ausente. Nós precisamos mudar esse hábito, rever essa atitude. Isso também é parte do respeito amoroso que nos torna capazes de sermos compassivos, de participar positivamente na vida do nosso próximo. A fé cristã é a fé da vida e não apenas do templo. É a fé das atitudes e não apenas dos ritos religiosos. Nela, o templo só faz sentido se torna a vida cheia de fé. O que cantamos no templo somente tem valor
se coopera, se nos fortalece para agirmos de forma coerente com amor, o amor que nos alcançou. Olha, no nosso culto de hoje, em nossa liturgia da vida, devemos praticar a empatia e a compaixão. Eu duvido que alguém não ouça o nome de Deus sendo exaltado quando você vive isso. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.